O que você vê atrás de mim não é apenas concreto, grades e soldados armados. É o retrato do medo absoluto transformado em política de Estado. Estamos diante da C e Secute, o centro de confinamento do terrorismo. A maior prisão do mundo em capacidade, construída em El Salvador para abrigar aqueles considerados os criminosos mais perigosos do planeta, um lugar criado para um único propósito: garantir que quem entra aqui jamais volte a ameaçar a sociedade. Não existe saída, não existe negociação, não existe esperança. A simples presença desse complexo já carrega uma mensagem silenciosa, porém brutal, para qualquer um que ainda pense em desafiar a lei. A pergunta que ecoa desde o início é simples e perturbadora: até onde um país precisa ir para recuperar a própria paz? Durante anos, o Salvador foi refém do terror imposto por gangues, como a Meus 13 e a Barril 18. Esses grupos não apenas dominavam bairros inteiros, mas controlavam a vida cotidiana da população, decidindo quem podia viver, quem podia circular e quem deveria morrer. Extorsões, assassinatos e desaparecimentos se tornaram parte da rotina. Em determinado momento, o país alcançou uma das maiores taxas de homicídio do mundo. Foi nesse cenário de colapso que o governo decidiu agir de forma radical. A partir de março de 2022, teve início uma ofensiva sem precedentes. Em pouco mais de um ano, mais de 70 mil pessoas foram presas, representando cerca de 2% de toda a população adulta do país. Ônibus lotados cruzavam as cidades durante a madrugada, transportando homens algemados, cabeças baixas, silêncio absoluto. Nenhuma resistência. Em questão de horas, vidas inteiras eram arrancadas das ruas e empurradas para um destino sem volta. A C e Secute nasceu desse contexto. Construída em uma área isolada, com mais de 400 hectares, a prisão foi planejada para funcionar como uma fortaleza moderna. O complexo é dividido em 8 módulos gigantescos, cada um cercado por muros internos, arame farpado e sistemas de vigilância constante. Ao redor de tudo, uma muralha de 9 metros de altura e cercas eletrificadas com descargas capazes de matar. 19 torres de observação garantem que nenhum movimento passe despercebido. Aqui, a arquitetura não serve apenas para prender corpos, mas para esmagar qualquer ideia de fuga. Até caminhar se torna um risco, já que o solo coberto por pedras soltas denuncia qualquer passo com ruído suficiente para alertar os guardas. Antes mesmo de cruzar os portões principais, o mundo exterior deixa de existir. Todos os sinais de comunicação são bloqueados em um raio de quilômetros. Telefones não funcionam, rádios não transmitem, ninguém fala com ninguém lá fora. Centenas de soldados trabalham exclusivamente para proteger o perímetro. Quem entra precisa abandonar todos os pertences, passar por scanners capazes de detectar até objetos escondidos dentro do corpo humano e se submeter a revistas minuciosas. Nada entra sem ser visto, nada sai sem autorização. A partir desse ponto, o tempo perde o significado. Dentro dos módulos, a realidade é ainda mais extrema. As celas foram projetadas para abrigar dezenas de presos, mas frequentemente ultrapassam esse número. Cada detento dispõe de um espaço mínimo, insuficiente até para se deitar confortavelmente. Não há colchões, não há travesseiros, apenas estruturas metálicas empilhadas como prateleiras humanas. A luz permanece acesa 24 horas por dia, dificultando o sono e reforçando a sensação de vigilância constante. Não existem visitas familiares, não há contato com advogados frequente, não há telefonemas. Para muitos, a última lembrança da família ficou para trás no dia da prisão. Alguns desses homens podem nunca mais ser reconhecidos, se quer saber se alguém ainda os procura do lado de fora. A rotina é rígida, repetitiva e silenciosa. As refeições são simples e sempre iguais, compostas basicamente de arroz, feijão e massas.
sem variação significativa. Os presos comem com as mãos e devolvem os recipientes limpos, sob observação. A higiene é coletiva, humilhante e limitada. O mesmo espaço serve como banheiro e local para banho, sem privacidade. A água é racionada. A cabeça é raspada periodicamente para evitar esconderijos de objetos proibidos. Tudo é pensado para eliminar individualidade, identidade e qualquer traço de autonomia. Entre esses muros estão reunidos inimigos históricos, integrantes de gangues rivais, que nas ruas se matariam sem hesitar. Agora dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar e dormem a poucos centímetros uns dos outros. Aqui não há territórios, não há líderes visíveis, não há demonstração de poder. Qualquer tentativa de comunicação não autorizada é punida. Qualquer desobediência pode levar ao isolamento. E o isolamento na CQT é uma experiência que poucos conseguem descrever sem estremecer. Celas de concreto, portas seladas, quase nenhuma luz, nenhuma noção de tempo. Dias ou semanas sozinho, sem livros, sem estímulos, apenas com os próprios pensamentos. Mesmo os mais violentos acabam quebrados pelo silêncio. Em meio a esse ambiente surge a história de um dos homens mais temidos já presos ali, conhecido pelo apelido de Psycho, um nome que, por si só, já carrega medo. Com décadas de envolvimento no crime, ele representa o retrato de uma geração perdida para a violência. Sua trajetória começa cedo, marcada pela ausência de oportunidades, pela busca de pertencimento nas ruas e por decisões que o empurraram cada vez mais fundo no mundo das gangues. Hoje confinado, ele fala sobre arrependimento, sobre filhos que não viu crescer, sobre escolhas irreversíveis. Suas palavras contrastam com o histórico de brutalidade que o trouxe até aqui, criando um choque desconfortável entre humanidade e horror. Os resultados da política são inegáveis. Em poucos anos, os índices de homicídio despencaram. Bairros antes dominados pelo medo voltaram a ser ocupados por famílias. Crianças brincam nas ruas, onde antes ninguém ousava sair de casa. O Salvador, que já figurou entre os países mais violentos do mundo, passou a ser citado como um dos mais seguros da região. Para muitos cidadãos, a CQT simboliza alívio, justiça e proteção. Para outros, levanta questões profundas sobre direitos humanos, prisões arbitrárias e o destino de inocentes que podem ter sido capturados junto com criminosos reais. E é aqui que a história deixa de ser simples. A CQT não é apenas uma prisão, ela é um experimento social em escala nacional, um teste extremo entre segurança e liberdade, entre ordem e abuso, entre justiça e vingança. A paz conquistada hoje será duradoura ou construída sobre silêncio forçado? Quantas vidas foram salvas? E quantas foram destruídas no processo? Enquanto milhares de homens permanecem trancados, sem prazo para sair, o mundo observa atentamente, tentando entender se esse modelo representa o futuro do combate ao crime ou apenas uma resposta desesperada a um passado violento. Agora eu quero saber o que você pensa. Você acredita que a CQT representa a justiça necessária ou um excesso perigoso de poder? Essa estratégia realmente resolve o problema ou apenas empurra as consequências para o futuro? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é mais importante do que parece. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa realidade por outro ângulo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o like para fortalecer esse trabalho e compartilhe para que mais pessoas entendam o que realmente acontece por trás desses muros. O mundo continua observando, e essa história ainda está longe de um fim definitivo.